Agora vamos simular um processo do estacionamento automático aqui do Haval H6, que faz tudo automaticamente. Não precisa dar seta, não precisa fazer nada. O carro vai identificar a vaga sozinho. Olha lá, já encontrou a vaga, tá vendo? Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Nesse vídeo, a segunda parte do comparativo do Haval H6 PHEV19 com BYD Song Plus. Se você está chegando nesse vídeo pela primeira vez, dá uma olhada aí no nosso canal, no vídeo anterior, que tem a parte 1, onde a gente fez toda a apresentação estática dos carros. Agora nós vamos mostrar a parte dinâmica e também a nossa conclusão desse comparativo. Vamos lá? Hora de dirigir aqui o BYD Song Plus. Mas antes algumas considerações, como por exemplo, esse carro tem um recurso que se você quiser carregar intencionalmente a bateria dele com o carro parado, você consegue fazer. Então eu estou com o carro ligado, o câmbio está aqui em parque. Se você pisar no acelerador até o fundo, olha só o que acontece. Você pisa e segura o pé lá no fundo. Ele começa a carregar o carro e diz aqui, ó, Idle Power Generating. Então ele está gerando aí uma potência de 8 kW. E aí, obviamente, leva um tempo para carregar a bateria, né? Mas você vê que ele faz a geração e quando a gente olha aqui na tela da central multimídia, ó, enquanto eu ficar com o pé lá embaixo no acelerador, eu posso carregar o carro. Para que você vai usar isso? Imagine, né, que você está com o carro parado há muito tempo e está usando o ar-condicionado, você está usando a bateria de alta capacidade, né? Então, se você fizer isso, você ajuda a carregar a bateria de alta capacidade. Outra coisa, né? Esse carro também tem aquele recurso de você poder transformar ele num power bank. Então, você pode carregar o carro, né, digamos assim, forçar um carregamento usando combustível fazendo isso. Na hora que você tira o pé do acelerador, olha aí ele para o carregamento. Então, você tem esse recurso aqui no BYD Song Plus. Então vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, lembrando que aqui nós temos as câmeras 360 que você consegue acionar aqui pelo volante, já vou acionar elas, inclusive para a gente poder ver ali passando no tachão. E aí você tem vários modos de visão aqui, tá vendo? Vamos deixar nesse daqui que a gente consegue ver bem a roda e esse outro. Vamos lá fazer o teste de tachão para ver como é que fica aí conforto, isolamento acústico. Chegando aqui nos tachões. Bom isolamento acústico. E você percebe, né, uma suspensão confortável. Ela é muito boa para diminuir a vibração aqui do piso. Então isso é um ponto bem legal. Não só do Song, mas os carros da BYD em geral têm essa suspensão mais confortável. E ó, como vocês estão vendo aqui, a câmera 360, né, ela continua funcionando em qualquer faixa de velocidade, o que acaba sendo muito bom. Vamos ver aqui a primeira lombada 30 por hora. E na primeira lombada já deu uma raspadinha lá na frente. Não raspou muito, mas eu senti que raspou. Então não é uma frente assim tão alta, exigindo um pouco mais de atenção aí nos obstáculos. Ó, vou até diminuir um pouquinho aqui nessa segunda. Passando a 25 por hora eu senti que a frente raspou. Então você percebe que é um veículo que tem uma frente relativamente baixa, precisa tomar cuidado aí nos obstáculos. Vamos ver o piso desnivelado, conforto, isolamento acústico. Bom isolamento acústico. Você percebe que o carro é confortável. Nossa senhora, pessoal, 20 por hora e a frente do carro raspou. Tá indo muito mal no teste de lombada. Você vê que a frente é bastante baixa, né? Mas em matéria de isolamento acústico e conforto de suspensão, você vê que ela é bastante confortável. Só essa questão da frente mesmo que se mostrou muito mal aqui no teste, raspando com muita facilidade. Para nossa manobra de fim de rua, mais uma vez a câmera 360 graus aqui, só que agora vamos colocar do outro lado, né? A roda ali do lado direito, para a gente ver o alinhamento aí do pneu com a guia. Você vê que é uma imagem muito boa, né? Olha aí, ó. Pronto, o pneu já está alinhado. Agora é só ir aqui reto. Pronto, alinhadinho. E vamos lá para o nosso teste. Vamos usar a câmera dianteira.
parando aqui no nosso ponto de referência, vamos virar todo o volante. Legal é que tem a linha de guia aqui e aqui, né? Isso é muito interessante. E ó, você virar o volante, uma volta e meia para virar tudo. Volante bastante leve. Vamos ver em que ponto que ele chega aqui nos 90 graus. Aqui 90 graus. A gente consegue ir até um pouquinho mais. Pronto, aqui é o limite do sistema, né? Então agora vamos voltar aqui para poder desvirar com segurança, né? Sempre bom para não forçar a roda, tá vendo? Ó? Ali, ó. A roda ficar livre da guia para poder fazer a manobra. E vamos voltar tudo aqui agora. Botar de novo aqui a câmera traseira. Vamos ver quanto espaço que o carro está ocupando. E olha, saiu aqui do centro um pouquinho para a esquerda, não muito para a esquerda, né? E você vê que o sistema de câmera 360 graus desse carro ajuda e ajuda muito bem. Mas vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos testar também a questão do sensor de estacionamento. Vou me aproximar aí do obstáculo ali atrás, da parede. Vamos ver se o sensor de estacionamento identifica. Olha lá, tá vendo? Identifica, ó. Tá vendo? Então, você consegue ver aí que ele faz a indicação do sensor de estacionamento, tanto dianteiro quanto traseiro. E se você quiser, também dá para ter aqui a opção da imagem em 3D, né? Você consegue ter aqui essa imagem, ó. E olha, funciona muito bem. A parte de câmeras 360 aí dos carros da BYD é realmente um espetáculo. E você vê que aqui no Song Plus não é diferente. Então manobrar o carro com todos esses recursos é bastante simples, principalmente as câmeras 360 que ajudam bastante. Agora aqui no GWM Haval. Bom, vamos ver se ele tem aquele recurso de carregar o carro com o carro parado. Tá aqui no modo híbrido, né? No caso, ele está usando energia. Vamos pisar no acelerador. Olha lá, vocês podem ver que nada acontece aqui, né? Então esse carro não tem a possibilidade de você parado pisar no acelerador para fazer aí o carregamento da bateria. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, lembrando que esse carro também tem câmera 360 graus e eu coloquei um atalho aqui no volante que quando você aperta o botão, ele já abre aí o sistema de câmera 360, tá vendo? Pelo atalhozinho você consegue ver. Deixar aí na câmera, lembrando que nesse carro aqui tem um detalhe, passou de 30 por hora ele desliga as câmeras. Então vamos lá. Primeiro, alinhar com o tachão. Diria para você que o isolamento acústico dos dois carros está bastante parecido, mas claramente a suspensão do Haval é mais firme. Você vê que o Song ele é um pouquinho mais macio, aqui você tem uma suspensão um pouquinho mais rígida, né? Então ela dá essa sensação mais de esportividade, mas filtra menos a imperfeição aí do piso. Bom, vamos ver a lombada aqui a 30 por hora, acertar aqui a velocidade. Olha, não bateu e não raspou, mas eu senti lá na frente aquela extensão máxima da suspensão, né, o fim de curso. Mas o importante é não bater e raspar. Vamos ver a segunda lombada aqui a 30 por hora. Vamos lá? Nos dois casos não bateu e não raspou, mas aquela sensação ali de fim de curso de suspensão, aquele barulho, né, de extensão máxima, ficou bastante claro aqui. Vamos ver a terceira, vamos ver o piso desnivelado agora. Você vê que o carro é mais firme. Terceira lombada 30. Não tá batendo e não tá raspando, mas o que a gente percebe aqui é que o carro claramente tem essa situação aí de fim de curso de suspensão. Agora vamos ver a última lombada aqui, 30 por hora. Não bate e não raspa, mas esse barulho de extensão de suspensão incomoda um pouco, né? Poderia ser um pouco mais suave nesse sentido. Mas o importante é que não bateu e não raspou. Manobra de fim de rua, mais uma vez vou usar aqui o atalho da câmera, né? Inclusive, você tem outros modos de visão aqui. Você consegue, por exemplo, colocar aqui a vista auxiliar, né? Para ver ali próximo das rodas, tá vendo? Aqui para você ter a detecção de objetos, né, linha de trajetória também você consegue escolher, ou vista auxiliar. Eu vou colocar aqui na vista auxiliar,
que eu acredito que seja melhor para a gente conseguir ver ali a posição das rodas. Tem uma boa resolução, a câmera, não é aquelas câmeras de baixa resolução. Olha aí. Pronto. O pneu está aqui alinhadinho, um pouquinho mais, aí, agora sim. Alinhadinho aqui com a guia, então vamos lá. O nosso ponto padrão. Parar, vamos ver quantas voltas dá o volante. Uma volta e um quarto, que o volante vira menos para virar tudo. Tem aqui a linha de guia e sempre lembrando, né? Você tem modos diferentes de visão aqui que você consegue utilizar. Vamos deixar nesse daqui, que é uma visão mais ampla do que está acontecendo. Então, aqui, ó. Aqui o carro virou 90 graus. E praticamente já encostou a roda, né? Então você vê que aqui ele virou um pouco menos. Detector de obstáculo ali na frente, 80 centímetros, mostrando. Vamos voltar um pouco o carro para poder desvirar o volante com segurança. Então, você vê que a resolução de tela é muito boa, né? O sensor até um pouco mais sensível. Vamos concluir aqui, olha só, precisa de bem mais espaço do que o carro da BYD, né? Olha só, saiu bem para a esquerda, aqui quase o tamanho de uma picape média que a gente usa aqui. Então, fatalmente, esse carro você vai precisar de mais espaço para manobrar. Mas você vê que os sensores aqui, eles são um pouco mais sensíveis que no carro da BYD, tá vendo? Ó, tá vendo? O sensor de estacionamento, ele acusou tanto lá na frente quanto aqui atrás e ainda faz a mudança do modo de visão quando você está se aproximando do obstáculo, tá vendo? Então aqui em matéria de sensores você tem um pouco mais de precisão, mas em modos de visão de câmera o carro da BYD acaba sendo um pouco melhor, apesar de você ter alguns modos aqui, né? Você também tem aqui o modo 3D que você consegue ver o carro aí e tudo mais, mas assim, o da BYD você consegue ter uma tela maior, a resolução é bastante parecida, só que por conta da tela ser maior, você consegue ver melhor. Então o que você tem mais aqui é precisão de sensor, lá você tem melhor qualidade de imagem, mas esse carro precisa de mais espaço para manobrar. Aceleração de 0 a 100 aqui no Song Plus. Para isso, eu já coloquei o carro aqui no modo Sport, né? Então você tem modos diferentes, Eco, normal e o Sport. Vou colocar no modo Sport. E esse carro também tem aqui um medidor de timer para aceleração. Mas a gente tem o nosso também por GPS. Então vamos lá, vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Largadinha estolada, pisando no freio, acelerador. Saindo. Ele canta um pouquinho de pneu. Ligou o motor a combustão, claro, né? No nosso GPS deu 8,61 e no carro deu 7,8. Você vê que tem uma diferença do GPS que é mais preciso para o painel. Aceleração de 0 a 100 aqui com o Haval. A gente está mantendo aquela base lá de 25% de bateria nos dois carros. E aqui, para você colocar no modo Sport, esse carro você tem que vir aqui em configurações do veículo, modo de condução, e aí selecionar aqui, ó, modo de condução esportivo. Você viu até que ele fez um barulhinho aí para colocar o carro no modo Sport, o carro está aí no modo híbrido. E vamos lá para a nossa aceleração de 0 a 100. Largadinha estolada, pisando no freio, acelerador. E saindo. A gente conseguiu aqui um 0 a 100 em 8,11 no GPS. Retomada 60 a 120 entrando na rodovia. Vamos estabilizar 60. Primeiro vou pisar tudo agora, ó. Pisando tudo. 100, 110, 120. Não foi ruim. E qual é a velocidade máxima desse carro em modo 100% elétrico? Bom, a gente está usando aquela reserva ali de 25% de energia. Você vê até que o motor a combustão está ligado. Só que eu consigo forçar o modo elétrico. Apertando aqui o botãozinho e segurando, ele vai para o modo EV, ó. Já está no modo EV, motor elétrico. Vamos acelerar o carro, ver até que velocidade que ele consegue chegar. Aqui, eu estou num pequeno trecho de descida da rodovia. Só que aqui ela já vai ficar plana e começa uma subida. Então vamos ver aqui, ó. No modo 100% elétrico, a velocidade máxima desse carro é 140 por hora. Então se você quiser andar mais, se você fizer um kickdown aqui, ó,
ele não vai. Você tem que mudar o modo de condução. Aí para o modo de condução, no caso, o modo de condução heavy, né? Para você conseguir acelerar mais e aí você consegue passar da velocidade máxima de 140 por hora. Mas em modo elétrico, velocidade máxima é 140 por hora no Song Plus. Retomada, 60, 120 aqui para entrar na rodovia. Vamos primeiro estabilizar 60 por hora, pisando tudo agora. 80, 90, 100, 110, 120. Claramente o Haval é mais rápido do que o Song na retomada. E a velocidade máxima em modo elétrico do Haval. Então aqui na central multimídia eu vou passar o carro para o modo elétrico. Vocês podem ver aqui que não temos giro no motor, 0 RPM. E vamos acelerar o carro em modo elétrico. ...130, 140... Aí continua acelerando. 150... ...em modo elétrico. Ou seja, em modo elétrico... ...ele vai praticamente... ...até a... não a velocidade máxima... ...porque a velocidade máxima com o modo a combustão híbrido... ...ele é 180... ...mas ele vai mais do que o Song em modo 100% elétrico... ...e tem aí um rendimento melhor do que o Song nesse ponto. Vamos testar aqui as assistências à condução do Song Plus, mas a gente precisa ver como é que isso está configurado na central. No menu do carrinho, você tem aqui o ADAS, né? Então você está vendo ali que o controle de cruzeiro inteligente está ativado, mas a gente vai também utilizar ele. Ó. Você vê que se você precisa desativar a porta estacionária com a alavanca em P. Se você tentar fazer a troca com o drive, não dá. Você tem que colocar a alavanca em P, aí sim, para você desativar ou ativar a função. Aí depois ela vai aceitar. Auxílios à condução. Você tem um sistema de apoio de faixa. Você tem que ver como é que ele está configurado. Se é só aviso, se é prevenção, se é ambos ou desligado. Eu vou deixar aqui em prevenção. Modo de alerta. No caso o aviso, ele pode ser sonoro ou vibração ou ambos. Vibração é mais discreto, né? Você sente no volante em vez dele fazer barulho. Reconhecimento de sinais de trânsito, vou deixar ativado. High Beam Assist está ativado, mas não vai funcionar agora porque é de dia, isso aqui só funciona de noite. Comutação automática do farol alto. Aviso de colisão preditiva, né, que é aquele alerta de colisão frontal. Então, inclusive, se você quer saber, ó, tá vendo aqui? Ele já dá até uma explicação do que é. Travagem automática seria a frenagem automática, né, tá ativo também. O detecção de ângulo morto, ponto morto, você pode ver que está ativo, inclusive tem um botão aqui no console que você consegue, tá vendo, ó, ativar ou desativar por aqui. O programa de estabilidade está acionado, controle de descida e assistência em estacionamento, aí são as imagens panorâmicas do carro. Então você consegue ver que nós estamos com todos os sistemas ativados, vamos ver como é que o carro se comporta aí na estrada. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.